Porque desde a queda da MP dos impostos, todo mundo falando o que vem por aí. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar ao presidente Lula propostas para justamente compensar a queda da MP, do IOF e outros impostos. Bom, a gente convidou então a participar conosco, a trazer uma reflexão sobre o que pode vir por aí, qual é o caminho, é preciso realmente buscar alternativas ou não, como fechar as contas. A gente convidou aqui o professor, escritor, financista, o José Cobori, que está conosco a partir de agora, a quem agradeço demais por atender o nosso convite e vir aqui para o UOL falar também tudo que você fala aí pelos cantos, pelos podcasts da vida. Uma honra tê-lo aqui conosco. Um bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. A honra é toda minha poder estar aqui presente e compartilhar essa conversa com vocês. Bom, o governo está danado da vida com a queda dessa MP e o Fernando Haddad está preparando aí uma lista de opções, né, para compensar. É preciso realmente compensar? Qual deve ser o caminho adotado pelo governo para fechar as contas? Na realidade, tudo que se consegue para melhorar na sociedade é o que a gente chama de uma luta política, né? E essa luta política ficou evidenciada quando o Congresso deixou caducar essa MP e aí o governo perdeu essa arrecadação que o ajudaria a fechar as contas, né? A famosa meta fiscal. Então, 2026 já começou e o governo, na realidade, está partindo por uma luta política, o que eu acho correto, né? Já que ficou evidenciado isso, o governo tem que partir para um enfrentamento. Derrotado já está, né? Então, a estratégia do ministro da Fazenda, do Fernando Haddad, é enviar ao Congresso algumas medidas que visem fechar essas contas do governo e aumentar a arrecadação para atender a essa meta fiscal. E, obviamente, ele sabe que isso é difícil, mas, como eu disse, derrotado já está. No mínimo, ele vai evidenciar de que lado que o Congresso ficou nessa luta, já que o Congresso é o que mais exige o cumprimento da meta fiscal, diz que o governo tem que cortar gastos, mas esses gastos sempre acabam sendo cortados de programas sociais, né, das classes mais pobres, de políticas públicas que atendem a classe mais pobre, né? Sempre que se ousa mexer no poder político, no poder econômico, né, que se traduziu em poder político, o Congresso acaba barrando. Então, o mínimo que o governo vai conseguir com isso é evidenciar como que está essa fase da luta política para 2026 e de que lado o Congresso está, né? Haja vista que a gente precisa fechar as contas do governo, que é uma exigência, inclusive, do mercado. Agora, Cobori, você diz acertadamente, derrotado já está, né? Perdeu, tinha lá uma medida provisória, com medidas até muito benfazejas, né? Tributar bets, impor algum tipo de tributação para essas aplicações em agronegócio, as LCAs, as LCIs também, as aplicações imobiliárias, né? Tinha lá providências adequadas. Foi rejeitada a medida provisória. Está derrotado. Agora, existe alguma coisa que o governo possa fazer para obter algo que se pareça com o equilíbrio das contas, sem necessitar do Congresso, ou vai precisar do Congresso? Estão falando em cortar 7,5 bilhões em emendas parlamentares, que parece ser também algo interessante, não é? Mas o que o governo pode fazer à margem do Congresso para obter dinheiro, para conseguir dinheiro, ou cortar alguma despesa que seja passível de corte? Porque a exigência sempre dos políticos é que o governo corte gastos ao invés de aumentar impostos, né? Como o governo passou a isenção do imposto de renda até quem ganha R$5.000 e parcialmente, né, até R$7.000, ele precisa compensar essa arrecadação. E é o que o Congresso não está deixando fazer. Então ele aprovou uma medida que eleitoralmente não desgastaria muito a oposição, né, que é realmente isentar as classes menos privilegiadas da nossa economia, da nossa sociedade, mas não deixou tributar, compensar isso tributando os mais ricos, aqueles que têm mais poder econômico. E o Congresso sempre exige, então, já que você não consegue aumentar a arrecadação, você tem que cortar gastos. Só que sempre que o governo tenta cortar gastos, né, que é cortar privilégios, principalmente no legislativo e no judiciário, ou digamos assim, nos militares, na previdência militar, a gente sempre vê que quando você chega nas classes que tem um pouquinho mais de posses, isso é barrado, porque poder econômico se traduz em poder político, né? E o Congresso faz questão de deixar isso claro, né? Então, o que o governo pode fazer é simplesmente partir para o enfrentamento, né? O Lula tem uma característica de ser um conciliador, até pela sua origem sindical, né? Ele sempre foi um político de negociação e de conciliação, mas como ficou evidenciado que a campanha
para 2026 já iniciou, ele tem que partir para a luta política. E na luta política ele precisa do povo ao seu lado, né? Então eu acho que o governo se animou um pouco quando finalmente, né, o povo foi para a rua defender as pautas que o executivo tem defendido, né? Então o governo precisa partir para o enfrentamento e uma das fases desse enfrentamento é justamente, me parece que o ministro da Fazenda está tentando fazer, pelo menos evidenciar de que lado, né, esses parlamentares que não deixam que seus privilégios sejam cortados, né, ou no caso aí, né, das suas emendas parlamentares sejam cortadas, emendas essas que são utilizadas, inclusive, para fazer campanha política em 2026, isso fica evidenciado, mas aí o governo vai ter que cada vez mais partir para o enfrentamento e contar com a mobilização popular para fazer que valha o famoso ditado que não é o poder emana do povo, né? Na realidade o poder está no povo. Talvez os parlamentares levaram isso ao pé da letra, né? Que o poder emana do povo e foi para eles, né? Então eles acabam votando e fazendo a luta política lá em interesse próprio e não em interesse da população. Fernando Haddad disse ontem, né, no entender como pode uma fintech, que é até maior que um banco, pagar menos imposto que o banco, né? Ele falou isso ontem e defendeu, inclusive, que o Congresso revisite esse tema de tributação das fintechs, né, que estava justamente nessa MP. A pergunta que eu te faço é exatamente essa. O senhor acha que é necessário realmente cobrar mais das fintechs? É justo que as fintechs paguem menos que os bancos? Sim, até porque as fintechs, como uma instituição financeira, não deixa de ser uma instituição financeira, a diferença é que é uma tecnologia em finanças, né? Ou seja, é um banco digital, né? É o que a gente conhece aí, hoje isso domina aí até, ele deve estar inclusive citando o próprio Nubank, né? Que é o maior fintech que existe no Brasil, que tem inclusive ações listadas na Bolsa de Nova York, é um grande conglomerado hoje financeiro, né, que explora todos os serviços de intermediação financeira e todos os produtos financeiros de investimentos que um grande banco explora e paga menos imposto do que um banco, né? Então o capitalismo financeiro, na realidade, ele extrai retorno do mercado, da economia real, extrai retorno, né, inclusive das próprias empresas e das indústrias, né? E esse retorno não está sendo tributado como deveria, né? Obviamente, isso é uma injustiça tributária. A gente tem, no Brasil, impostos completamente regressivos, né? Quando a gente tem quase metade da nossa arrecadação total vindo do consumo, a gente sabe que isso é regressivo, haja vista que um morador de rua, quando compra um quilo de arroz, paga o mesmo imposto que paga um bilionário, né? Então, a gente precisa reequilibrar isso, até porque imposto sobre consumo ele é contraprodutivo, né? Ele evita o crescimento da nossa economia e é injusta com as classes mais pobres. Então, a partir do momento que a gente tentar reequilibrar isso, né, tributar menos consumo e mais renda e patrimônio, a gente vai ter mais justiça tributária e a economia se tornará muito mais produtiva. Então na sua ideia, não precisa cobrar mais, não pode cobrar mais. Tá correto. Não, tem que cobrar. Tem que cobrar mais. Tem que cobrar. Tem que cobrar mais impostos das fintechs, tem que cobrar aí, como a gente viu aí, desses produtos financeiros aí, tem que ser cobrado. Não faz sentido produtos de investimento aos quais só as classes mais ricas têm acesso, eles sejam isentos de imposto ou paguem menos imposto do que qualquer outro tipo de investimento. Assim como não faz sentido você, primeiro, permitir que as bets, né, tenham dominado toda a nossa economia real. As bets, por exemplo, eu sou favorável que deveriam ser proibidas, né? Mas já que eles aprovaram e legalizaram as bets, elas, obviamente, têm que pagar imposto. Olha, Cobori, a Câmara aprovou esse projeto que você mencionou, que isentou do imposto de renda quem ganha até R$5.000 no Brasil, né? E junto com esse projeto foi aprovado também a compensação, né? Um tributo de até 10% para quem ganha mais de 600 mil, sendo que o teto ali de 10% vai incidir só para quem ganha por ano ali mais de R$1.200.000. Então, isso está aprovado na Câmara e o Senado, tudo indica, segundo informa até o relator lá, o Renan Calheiros, vai ser aprovado também. O que o governo está querendo agora, com essa medida provisória que foi rejeitada na Câmara, que agora o ministro Fernando Haddad está tentando buscar receitas alternativas, arrumar dinheiro para garantir o déficit desse ano e o déficit nulo, zero, no ano que vem. O que eu queria lhe perguntar esse esqueleto fiscal do governo, esse arcabouço que foi colocado de pé
pelo ministro Fernando Haddad, ele está sob risco? Ele já morreu? Ele, embora o governo diga que está cheio de vida aí, o próximo presidente vai ter que botar outra coisa no lugar? É possível consertar, recolocar as contas nos trilhos sem essa receita extra, sem os cortes? O que fazer para resolver esse drama fiscal do governo? Na verdade, se a gente fosse resumir, o drama fiscal do governo é fechar as contas, né? Eu não posso gastar mais do que eu arrecado, que é o famoso superávit primário, né? Eu preciso ter as contas equilibradas. Eu tenho defendido que, na realidade, o governo não deveria ter se sujeitado a essas regras que o mercado impôs, que a gente ficou conhecido como arcabouço fiscal. Antes era o teto de gasto, derrubaram, virou o arcabouço fiscal, mas na prática é a mesma coisa. É uma limitação do poder do Estado de fazer investimento na economia. Haja vista que a gente não tem capacidade de fazer investimento público que as nossas contas não permitem, né? Então, economias que crescem são economias que têm déficit fiscal, né? Eu sempre brinco, as duas maiores economias do mundo, né, os Estados Unidos e a China, têm déficits fiscais há 40 anos, né? Obviamente, você não pode sair gastando de forma atabalhoada e sem um planejamento, sem um plano de longo prazo. Mas esses países, muito mais a China, né, ficou comprovado que com um plano para 50 anos, eles se permitiram ter déficit fiscais durante 40 anos. Então, o discurso da austeridade fiscal é um discurso, na realidade, que limita o poder do Estado de fazer a economia do seu país crescer. Mas o governo se sujeitou a essas regras, ele tem que cumprir. Então, a forma de comunicar isso para a sociedade também defendo que está errado, né? Obviamente faz sentido o superávit primário, a gente precisa gastar menos do que arrecada, mas a gente tem que olhar para o nominal, né? Porque a gente pagou nos últimos 12 meses praticamente 1 trilhão de juros, e para essa parte de 1 trilhão que vai para concentrar renda, vai para as classes mais ricas, ninguém está olhando, né? Então, por que não comunicar o nosso nominal, né? A gente tem um déficit nominal aqui de 1 trilhão e 50 bilhões de déficit, né? Então, por que eu estou olhando só para 50, para resolver o problema dos 50, e não estou olhando para o problema de 1 trilhão, né? Obviamente, a sociedade iria interpretar isso, iria começar a entender isso de outra forma, e estaria vendo que existe uma grande transferência de riqueza das classes mais pobres, já que metade da arrecadação vem de consumo, para as classes mais ricas, sob pagamento do serviço da dívida. Então, o governo, ele se sujeitou às regras, ele tem que cumprir, e por isso essa luta política, que eu acho pequena, é uma luta política que não vai resolver o problema, vai ficar sempre, né, todo ano nessa briga sobre fechamento de meta fiscal, para tentar ajustar as contas do governo. Onde o governo sempre tenta cortar, isso não é permitido pelo poder econômico, né? Para eu equilibrar as contas, eu corto o gasto público, e aí, no final das contas, quando se decide cortar gastos públicos, a gente corta de políticas públicas que são utilizadas para amenizar o sofrimento das classes mais pobres. E quando eu não decido cortar gastos e decido aumentar impostos, os mais ricos não deixam que esses impostos sejam aumentados e que afete essa classe mais rica. Então, o governo fica sempre nesse dilema, e por isso eu acredito que ele tem que partir para o enfrentamento político, para a luta política, para, no mínimo, isso ficar mais evidente para toda a sociedade, onde é que está o nosso problema e onde é que a nossa economia fica capengando sempre para fechar as contas, e para o governo, para o Estado brasileiro ter investimentos públicos que permitam que a nossa economia cresça de forma sustentável. E aí, nesse ponto, até, já que o senhor está batendo tanto na tecla, e muitos falam disso aqui, né, sobre o corte de gastos, né, qual é a sua avaliação do governo Lula nesse sentido, né? O que não foi feito e o que foi feito nesse sentido? A gente está aí já de olho em 2026, a gente sabe o peso que a economia tem e o bem-estar das pessoas para as eleições do ano que vem. A economia responde de que maneira do governo Lula? Como é que o senhor avalia a atuação de Haddad, da equipe econômica e do governo nessa área? Eu tenho minhas críticas porque, apesar do governo Lula estar no seu 5º mandato, né, o PT, a dita esquerda, está no seu 5º mandato, a gente tem o mesmo modelo econômico em vigor, né? O modelo econômico no Brasil não mudou, é um modelo neoliberal. Então, o governo Lula e o ministro Fernando Haddad tentam navegar dentro das regras e dentro das imposições que o mercado tem sobre esse ponto de vista neoliberal, e é por isso que a gente não consegue sair, né, dessa armadilha. O governo Lula, na verdade, a economia, né, os agregados econômicos, os sinais da macroeconomia, eles têm demonstrado resiliência, né? O Brasil, apesar de
do terror que às vezes o mercado impõe para a sociedade, que a economia vai sair dos trilhos, a gente tem indicadores de crescimento econômico. A inflação agora está voltando, inclusive, surpreendentemente, pode fechar esse ano, inclusive, abaixo do teto da meta, né? Ele já está próximo de 4,6 e o teto é 4,5. Então, os sinais econômicos dizem que a nossa economia está bem, está com saúde e está indo bem sob um controle inflacionário. O nosso único problema é que a nossa taxa de juros é muito alta. Isso é proibitivo para que a economia cresça e para que existam investimentos produtivos na economia. E essa taxa de juros altos é essa que gera um pagamento do serviço da dívida próximo de 1 trilhão. Então, a economia responde bem ao governo Lula. Inclusive, quando ele foi eleito, existia um terror, né? Eu lembro que eu falei na época que não ia acontecer nada, o governo Lula não era uma novidade, né? Ele já tinha governado o país e já sinalizava que isso ia acontecer e, na realidade, foi até mais positivo do que se imaginava, né? O crescimento econômico que está tendo no governo Lula é até surpreendente, né? Haja vista todos os problemas que o mercado sinaliza que existe. Então, a economia responde bem. O que falta ao governo é comunicar melhor isso para a sociedade e continuar empreendendo essa luta política em favor das classes desprivilegiadas. Mas o modelo econômico, infelizmente, ainda é um modelo econômico neoliberal e é dentro desse sistema econômico que a gente está navegando. Cobori, você realça adequadamente a transferência de renda que ocorre no Brasil tradicionalmente dos pobres para os ricos, né? E fala da necessidade de o governo travar essa luta política. O que eu queria lhe perguntar é se o alvo da luta política não está equivocado, né? Há o que se convencionou chamar aí de gastos tributários, né? Que são os mimos tributários, afagos fiscais que são concedidos aí a empresas, setores da sociedade, somam aí mais de 500 bilhões de reais. Né? Não está aí a solução ou parte dela? Não deveria o governo incluir nessa sua luta política um esforço mais acentuado para cortar esses mimos que são concedidos, que ninguém faz uma análise historicamente para ver se existe ou não retorno e vão se eternizando? Não é esse o principal, não deveria ser esse o principal alvo do governo? Sim, dentro desse modelo que eu critico, mas dentro da luta política, o ministro Fernando Haddad ele tem sido habilidoso, né, dentro dessa condução política de tentar negociar isso com o Congresso. O grande problema nosso é que nós temos um Congresso que é a maioria oposição ao governo Lula, né? Mesmo tendo feito todos os acordos, a gente viu agora essa parcela do Centrão que se rebelou, né? Quando deixou essa MP caducar e prejudicar o governo. Então a gente vê que o nosso presidencialismo de coalizão nos coloca nessa armadilha. O Congresso é completamente avesso ao executivo, né? Então de nada adianta o presidente Lula ou o executivo ter sido eleito para implementar as políticas que foram levadas até lá pelo voto, mas o Congresso também foi levado pelo voto. Então eu volto a dizer que o grande problema do governo é um problema de comunicação, um problema de comunicação política, né? Talvez nas próximas eleições a gente nunca pode menosprezar o velho ditado daquilo que está ruim pode piorar, né? Já visto as últimas legislaturas, o Congresso, na realidade, tem piorado a cada 4 anos que passam, né? Mas a gente ainda tem esperança, mas isso só vai mudar pela comunicação política do governo de trazer o povo para o seu lado, né? Tem essas críticas que as pessoas brincam, né? Que é uma alcunha até que eu critico, que é o pobre de direita, né? Teoricamente, o pobre que votou e vota na direita é porque a direita consegue se comunicar melhor com essa parcela da população que vota neles, né? E quando eles estão no poder, a gente está vendo no Congresso, eles estão lá, na realidade, defendendo o poder econômico, né? Porque não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o poder econômico se traduz em poder político, né? Com exceção da China, né? O poder econômico lá ainda não conseguiu influenciar o poder político. Mas o problema é de comunicação, o governo precisa conseguir comunicar isso. No início do governo Lula, Josias, o Fernando Haddad passou, né? Com habilidade política, ele conseguiu passar lá a desoneração da folha e voltar a reonerar a folha de pagamento, né? Que era uma exigência do poder político que conseguiu, do poder econômico, conseguiu, via poder político, fazer com que essa parcela das empresas
tivesse aí uma desoneração fiscal, né? Mas, como você citou, a gente tem quase 800 bilhões aí, de incentivos e benefícios fiscais distribuídos indevidamente para as empresas, né? Mas, novamente, isso é uma batalha política, né? Eles só conseguem isso e só conseguem manter isso porque o governo não consegue mexer nesse vespeiro. Quando chega no Congresso, ele encontra forte resistência do poder econômico, né? Então, você está correto. Se fosse... tivesse condições políticas, esse seria um caminho talvez até mais rápido, né, de resolver o problema das contas fiscais, mexer nesses 800 bilhões aí em benefícios fiscais distribuídos indevidamente, e conseguir trazer para o governo pelo menos uma parte disso, né? Do jeito então que o senhor está falando, o governo fica de mãos atadas, né? Não tem tanta culpa assim. É por isso que eu digo, a culpa dele é não partir para o enfrentamento, né? Não tem como você conciliar da forma que Mas enfrentar está como, composto o Congresso Cobori? Nacional. Enfrentar como? Como é que seria esse enfrentamento de uma maneira mais direta e efetiva? O governo tem que mandar as medidas que ele quer para o Congresso e mobilizar a população. O governo perdeu o contato com a população, né? Perdeu o contato e a capacidade de mobilizar a população como tinha, né? Até porque ele tinha muito mais, obviamente, quando era oposição, né? Mas quando você chega no poder, talvez a população veja você como o próprio sistema, né? Então você não tem mais aquele discurso que você é contra o sistema. Mas o sistema que está aí é o sistema político, né? O executivo tem que mobilizar a população, tem que aprender a se comunicar melhor com a população, para quando ele mandar as pautas para o Congresso, ele ter a mobilização popular. Foi isso que aconteceu com essa passagem aí dessa isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, né? A gente viu que essa última mobilização que teve da chamada esquerda, né, que foi para as ruas, ela já teve um efeito, né, sobre o poder político. Então, o poder não emana do povo, o poder está no povo, né? O grande problema talvez seja que ele emanou do povo para os parlamentares que lá nos representam.